Iniciando o segundo vídeo, servas do Senhor, fiéis à palavra e filhos, vamos ver agora 3 tipos de pessoas no juízo final. Fiéis à palavra, prestai atenção, servas do Senhor, é muito importante essa pregação agora, que estou me dirigindo a vocês. Talvez vocês nunca ouviram um pregador. 3 tipos de pessoas no juízo final. Mateus capítulo 25, verso 31 e 40. Toda vez que eu falo sobre o juízo final, só consigo imaginar 2 tipos de pessoas diante do juízo final. Os justos e os injustos. Procede, fiéis. Mas olhando bem, tem mais pessoas ali de acordo com a palavra de Jesus. Tem? Imaginem. Vamos ver? Imaginem. O mundo faz separações entre pessoas, divisão de grupos sociais, exclusão das minorias, mas sabemos que somente Deus pode julgar tudo isso. Não podemos discriminar pessoas ou diferenciar entre um e outro. Deus é o juiz, Ele vai julgar, dizendo quem é quem no dia do juízo final. No último dia da história, Deus reunirá todas as pessoas de todas as nações e não haverá diferenças dos humanos. Todos serão iguais diante do rei e até que ele nos diferencie de acordo com o seu justo julgamento. Haverá 3 tipos de pessoas no meio da multidão do juízo final. Vamos ver de que lado você está? Vamos refletir sobre os 3 tipos de pessoas humanas no juízo final e pensar que tipo de pessoas somos nós e quem são elas. Ovelhas obedientes. Vamos lá. Tem ovelhas, joio. As ovelhas representam as pessoas obedientes a Jesus. Nessa palavra, Jesus chama de justos. E o que as pessoas que foram justificadas pela salvação em Cristo. Ovelha é um animal dócil. Viu, filhos? Não estou chamando vocês de ovelha, de animal, não. Vocês significam o animal dócil, que é a ovelha. Simples e fácil de domar, por isso Jesus nos chamou de ovelhas. Devemos ser obedientes a Deus e ir onde Ele quer nos levar. Então a classificação, de acordo com a vida espiritual dos fiéis, é ovelhas, trigo do bem. Do mal é joio, bode do mal. Jesus colocou suas ovelhas à direita e disse que eram bem-vindos aos céus, porque tinham lhe dado água, comida, vestes. O visitado todas as vezes que ele precisou. Suas ovelhas perguntaram: quando fizeram isso? E ele respondeu: todas as vezes que obedeceram ao mandamento, amaram ao próximo e ajudaram uma pessoa chamada pequenino, era Jesus a quem você estava ajudando. Observem a pista para vocês saber qual é a terceira camada que vão ao juízo. Pequeninos. Por isso, devemos obedecer a Deus. Tudo quando fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, não por interesses. Colossenses capítulo 3, verso 23. Não para os homens quer dizer por interesse, por angariar lucros. Você é a ovelha de Jesus? Eu sou. Aceite Jesus como seu pastor e obedeça-o. Cabritos, filhos, vamos lá? Bodes e cabritos são os desobedientes, filhinhos.
Os cabritos representam as pessoas desobedientes à palavra de Deus. No texto, nessa pregação, nós vamos chamar os injustos, que são pessoas que não se importam com a justiça, que é a vontade de Deus. Cabrito é um animal difícil de domar. Vocês viram, filhos? Bodes, cabritos. Gosta de pular cerca, empoleirar em lugares difíceis. Não gosta de ser amarrado, foge. Provoca confusão. Por isso Jesus comparou o cabrito com os injustos e desobedientes. Copiaram, filhinhos? No juízo final, os desobedientes serão colocados à esquerda do trono de Deus e serão condenados por não amar a Deus e ao próximo. À esquerda, os bodes, os cabritos, os jugos. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do Pai. Gênesis capítulo 2, verso 27. Deus é parecido contigo. Por isso, quando amamos as pessoas, estamos amando a Jesus. E quando deixamos de amar alguém, entristecemos ele. Você tem desobedecido a Jesus como cabrito, bode? Obedeça a palavra de Deus como uma ovelha, filhinho. Pequeninos, inocentes, vamos lá. É a terceira que eu acabei de frisar. Outro grupo de pessoas citada por Jesus são os pequeninos. São aquelas crianças que eu cito todas as pregações e orações. Os pequeninos representam pessoas inocentes. São pessoas que tiveram menos condições de escolher ou entender a vontade de Deus. Creio que pessoas com problemas mentais, psicológicos ou de alguma forma foram privadas de conhecer a palavra de Deus, não serão julgadas. Da mesma maneira que aqueles que tiveram plenas condições de receber o Evangelho e pularam fora. Na sociedade, fiéis, servas do Senhor, há pessoas que são pequeninas por estarem em condições inferiores à maioria. Podemos citar, por exemplo, os deficientes mentais, não deficientes físicos. Os outros se acham grandes em relação a esses pequeninos. Jesus disse que estaria presente na vida de todos. Você acha Jesus pequeno? Jesus é o grande Deus, criador de tudo. Ele nasceu pequeno, viveu e morreu, mas ressuscitou e voltará grandioso, cheio de glória e poder, como eu falei já lá acima. Se Jesus é grande e disse que está na vida dos pequeninos, então esses também têm uma grandiosidade em suas vidas, dita por ele. A Bíblia deixa claro, irmãos, pois todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, verso 11. Fiéis à palavra, servas do Senhor, escutai, pois todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, verso 11. Você tem sido injustiçado, irmão, diminuído, esculachado. Jesus está em sua vida e você será grande, te fazendo grande. Seja uma ovelha obediente. No juízo final, de que lado você estaria? Do lado direito como ovelha obediente a Jesus ou do lado esquerdo como um cabrito desobediente, um bode, um jugo? Provavelmente você quer ficar do lado direito, mas isso precisa se tornar uma ovelha de Cristo. Ah, uma coisa importante, ninguém pode determinar quem é quem. Jesus disse que, como não se pode separar o joio do trigo, também só poderá julgar no último dia. Mateus capítulo 13, verso 41. Não compete a nós julgar, somente obedecer. Não discrimine pessoas como inferiores, nem perca uma oportunidade de fazer o bem, porque Jesus cuida dos pequeninos. Vocês copiaram essa pregação, fiéis à palavra? Temos então no juízo final 3 camadas humanas serão julgadas, ou não julgadas, né? As ovelhas, os cabritos e os pequeninos. Os pequeninos, abaixo de 7 anos, nada deve à sociedade.
e todos terão direito aos céus. Amém? Vamos seguir então agora. Vamos ver, diante de tudo que eu preguei, que o Pai quis transmitir a vocês, vamos ver os livros, aonde está escrito tudo isso, o livro de Deus, aonde ele vai ler no juízo final. Você vai prestar conta nos livros dos céus, tuas obras, teus pecados. Ei, fiéis à palavra, estarão à disposição de ouvir? E abriu os seus livros, repito, e abriu os seus livros, Apocalipse capítulo 20, verso 12. O Apocalipse fala de vários livros, livros de registros espirituais, livros documentais que testemunham sobre a verdade. Tem 2 livros que estão na terra e outros 2 estão no céu. Vamos ver quais os 2 livros de Deus. Número 1, os livros da terra. Os 2 livros citados no Apocalipse, mas que estão na terra, ou seja, à nossa disposição, são, presta atenção, livro de Revelação, Apocalipse capítulo 1, verso 11 e capítulo 5, verso 1. A revelação é a mensagem apocalíptica que o Cordeiro de Deus abriu para a igreja nos últimos dias. Essa revelação está escrita na profecia bíblica, mas também é registrada diante dos nossos olhos todos os dias. Enquanto as profecias são cumpridas, mas se revela por nós como a palavra de Deus. Revelação, um livro. 2 livros da palavra, Apocalipse capítulo 10, verso 2 e 8 e 10. Capítulo 10, verso 2, capítulo 8, verso 10. A palavra de Deus é o maná que nos alimenta e nos satisfaz aqui na terra. João vê um livrinho que não estava selado lá nos céus e deveria ser comido. Se não estava selado é porque já não era conhecido como escritura. O sabor era doce como mel, porque dava prazer, mas era amargo no ventre devido à sociedade e seu conteúdo. Isso mostra que se trata de uma porção de palavras de Deus, que devemos nos alimentar sempre. Apocalipse capítulo 10, verso 2. A Bíblia foi inspirada por Deus, repito, a Bíblia foi inspirada por Deus. Essa pregação é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. E por isso termina com uma declaração severa para não corromper a palavra. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Precisamos estudar mais a Bíblia, fiéis, servas do Senhor. João capítulo 5, verso 39. Leia mais sobre o livro comestível, no alimento da palavra, Apocalipse, que eu acabei de citar lá em cima. Tanto a revelação como a palavra de Deus estão unidos no mesmo conteúdo que é a Bíblia. Pai fala com você através da Bíblia, está escrito lá as suas palavras. A única diferença é que a revelação se faz uma mensagem específica sobre os últimos dias, e o restante da palavra de Deus é o alimento espiritual que fortalece nossa fé. Não existe separação entre 2 coisas. Apenas uma explicação de que a palavra de Deus nos revela o fim de tudo. O livro da terra é só mensagem de Deus para a humanidade. Vamos ver os livros dos céus? Estais preparados, servos do Senhor, fiéis à palavra? Os outros 2 tipos de livros citados no Apocalipse são registros que estão nos céus. Somente Deus pode conhecer. Os livros dos céus são o livro da vida, Apocalipse capítulo 3, verso 5, capítulo 13, verso 8, capítulo 21, verso 27. O livro da vida é um volume único que traz os nomes de seus servos fiéis a Deus. Êxodo capítulo 32, verso 32 e 33, como a lista de chamadas para os filhos do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 16. Somente Deus pode acrescentar ou tirar nomes desse livro. Daniel capítulo 12, verso 1. Livro do juízo, Apocalipse, capítulo 20, verso 12. No juízo final, aquele que não obedecem
nem servem ao Senhor, serão julgados baseado no registro desses livros. Daniel capítulo 1, verso 10. Os livros do juízo são citados no plural, mostrando que são vários volumes. Mas quando pedimos perdão pelos pecados, o escrito a nosso respeito é apagado. Colossenses capítulo 2, verso 14, como se a página que citava nossas más obras foram apagadas. Tem um ditado popular que você faz parte do livro da minha vida, fora as páginas que eu rasguei. Mais ou menos isso, mas Deus não vai rasgar, Ele simplesmente apaga. Deu um blackout técnico aqui, vamos em frente. Quando o livro da vida, os livros do juízo, quanto? Não há como a mesma pessoa ter registrado os dois ao mesmo tempo. Quando pecamos, nossas obras são registradas no livro do juízo. Mas quando nos tornamos filhos de Deus e pedimos perdão dos pecados arrependidos, então o registro é apagado e o nome está escrito no livro da vida. Os livros dos céus são o registro sobre a humanidade diante de Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Onipresente, Ele sabe de todas as coisas, está em todo lugar. Onisciente, sabe de todas as coisas. Onipresente, onipotente, Ele é poderoso e faz tudo, o possível e o impossível. Conclusão, fiéis à palavra. O livro de Deus que estão na terra são a revelação apocalipse que acontece diante dos nossos olhos e as escrituras da sua palavra de Deus. Nos céus, Deus tem o registro dos nomes de seus filhos e das obras daqueles que serão julgados. E seus livros da terra, as escrituras reveladas, estiverem em sua vida, você está no livro da vida de Deus, lá nos céus. Amém? Fiéis à palavra. Atenção para o livro da vida. Vamos então agora abordar, para vocês saberem, eu citei sobre o medo, né? Agora vamos ver sobre a verdadeira paz. Vamos pregar um pouco a palavra do Senhor sobre a verdadeira paz. A verdadeira paz no século XX, conforme Filipenses capítulo 4, verso 4 e 13, no século XX foi marcado por duas grandes guerras mundiais, seguidas por décadas de guerra fria, projetos de guerra, quase guerra, quando o mundo permaneceu dividido entre duas ideologias de potências mundiais. Era um tempo de aparente paz, mas sabia-se que estavam em conflito. Ainda se ouviu os rumores de guerra, de dores feridas, ainda não tinham saradas. O texto Filipenses, capítulo 4, foi escrito pelo apóstolo Paulo para os cristãos de Filipe, uma comunidade que serviu de conforto para Paulo por seu exemplo de perseverança, fé. No final da carta, Paulo conta seu exemplo de luta e testemunha as dificuldades que enfrentou, mesmo assim com a paz de Deus que o sustentou todo o seu tempo. Muitas pessoas vivem uma paz aparente, mas dentro do coração há uma expectativa quanto a um mal iminente. Tem um coração mau. Jesus nos prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, verso 27. Palavras sábias, esse versículo, para ensinar que a verdadeira paz vem de Deus e não do mundo, fiéis, servas do Senhor. Como é a paz verdadeira? Vamos repetir aqui. Esse servo vai passar a vocês 7 aspectos de paz serena, pura, que vem de Deus. Primeiro, alegria.
é paz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. O primeiro sintoma da paz é a alegria. Já ao contrário, de uma pessoa tensa e triste que não está em paz. Estar em paz é estar alegre e descontraído, mesmo nas situações difíceis. Uma pessoa que vive em uma paz consegue sorrir, mesmo na dor. O bom humor acompanha quem transmite a paz. Às vezes conseguimos até rir dos problemas. A verdadeira paz é a alegria do cristão. O equilíbrio. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Outra característica da verdadeira paz é o equilíbrio. Uma pessoa inconstante não vive em paz. Existem pessoas que são bipolares e outras ainda que já digam ser multipolares. Ou seja, um dia está de uma maneira e depois nem sabe como estará. Já quem sabe a paz de Deus, ou já quem recebe a paz de Deus, consegue manter a constância do seu temperamento. Eu sempre digo que existem pessoas versáteis. O que é versátil? É assim, é não, é sim, é não, é sim, é não, sim, não. A verdadeira paz é equilibrada. Terceiro, a tranquilidade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Quem procura a paz consegue ser tranquilo mesmo em meio ao tumulto de muito trabalho, muitas tragédias, aflições. Tranquilidade não é a falta de fazer, e sim conseguir fazer tudo de uma maneira pacífica e calma. A fonte dessa paciência toda é a vida de oração, pois sempre que estamos começando a perder a paz, apresentamos tudo diante de Deus e voltamos a ficar tranquilos, sabendo que tudo está na mão de Deus, do nosso Senhor. A verdadeira paz é a tranquilidade. Quarto, a compreensão. É a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz traz certeza e compreensão de que está vivendo em todas as decisões que você toma. Uma pessoa sem paz vive confusa entre o coração, sentimentos, mente, pensamentos, dúvidas. Esta dúvida entre o que fazer e o que saber ser correto tira a paz. Não ter decisão própria. Muitas pessoas que acabam seguindo seus instintos e causando mais problemas. Mas a verdadeira paz guarda nossos pensamentos e emoções além do nosso entendimento. A verdadeira paz traz compreensão, bons pensamentos. Quinto item. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja o que ocupa o vosso pensamento. Outra característica de quem vive em paz é conseguir fixar o pensamento em coisas proveitosas. Uma pessoa sem paz não consegue pensar nada de bom, só maldade. A mente humana está cheia de surpresa e às vezes consegue enganar com pensamentos atordoadores, maus. Nosso cérebro é uma caixa que vamos enchendo, depois só conseguimos retirar o mesmo conteúdo que colocamos. Por isso precisamos nos alimentar de coisas boas o máximo possível. A verdadeira paz traz bons pensamentos. Prática da palavra. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será contigo. Além de pensar coisas boas, também somatizamos o que sentimos através de sintomas físicos. Da mesma forma, nossos ideais
se transformam em prática. Por isso, uma pessoa que vive em paz também promove as mesmas ações. Quem não tiver paz, vive arrumando problemas, intrigas. Mas, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Então a paz não é somente uma ideologia ou sentimento, e sim realizável. A verdadeira paz pratica o que é bom. Conformismo e luta. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A paz, embora se conforme com as dificuldades, nunca desiste ou deixa de lutar. Às vezes temos que aceitar as condições momentâneas e nos adaptar diante das limitações, mas sabendo que assim que for possível, o melhor será feito para mudar-nos. Reclamar, brigar, questionar, discutir, nunca ajuda. Por isso, às vezes, é bom esperar e se preparar para melhorar. A verdadeira paz se conforma com a luta. Deus é a fonte da verdadeira paz. Deus é a fonte da verdadeira paz. Tudo posso naquele que me fortalece. Certamente você já ouviu dizer esse chavão, tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual seria o contexto dessas palavras? E qual o motivo conclusivo delas? Percebe-se que Paulo descreve uma série de dificuldades enfrentadas, então termina dizendo que mesmo assim, acredita, tudo é possível naquele que crê. Marcos capítulo 9, verso 23. Aquilo que não conseguimos naturalmente é possível pela fé. Olha o que eu disse. Tudo aquilo que não consigo naturalmente é possível pela fé. Cura, milagres, obras, clamores. Vou repetir. Aquilo que não conseguimos naturalmente, normalmente, é possível pela fé. Lembre-se. Batei a porta, abri-se-vos-á. Pedi e recebei, com fé. Assim a paz de Deus nos capacita para vencer. Ele dá todas as armas, fiéis. Não adianta ter tudo na vida e não ter paz. Ele te dá todas as armas para você vencer. Ele te manda a luta, sim. Mas ele te dá o escudo, te dá a espada, te dá a armadura, te dá a fé para você vencer a batalha. Se você vai na batalha, irmão, não usa a espada, não usa o escudo, você morre na primeira luta. Amém? É de grande significado essa pregação, fiéis à palavra, servos do Senhor. Vamos ao último tópico. Quando será o fim do mundo? Repito, quando será o fim do mundo? De acordo com o que está escrito, vamos pregar Mateus capítulo 25, verso 13. Escutai, fiéis, a palavra, servas do Senhor, e filhos, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, verso 13. Várias pessoas já marcaram a volta de Jesus, profetizaram, contudo, sem sucesso algum, né? A data 21/12/12 ganhou sentido místico, até filmes fizeram, por seus dias marcados pelos antigos maias para o fim do mundo. Só eles sabem. Muitos começaram a acreditar pelo fato de acontecer muita catástrofe naturais até então. Sim, são sinais do parto, sinais das dores, sim, mas não se sabe quando. Baseado nessas datas, filmes gravados, e não faltaram provisões para o fim do mundo. Muitos que se julgam profetas
profetizaram o que não aconteceu. Olhando para o lado natural e humano, pode-se perceber que o planeta Terra está quase no seu limite. Claro, as dores do parto estão acontecendo, estão aí. Exploração de recursos e sua fragilidade começa a ser demonstrada a cada dia, claro. A natureza está reagindo a cada dia, revelando a sua necessidade de preservação, e o homem está destruindo. Do ponto de vista bíblico, profético, os sinais do fim serão mostrados na natureza. Mateus capítulo 24, verso 29. Os selos do Apocalipse mostram que haverá guerras. Apocalipse capítulo 6, verso 3 e 4. Fome. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Observai, fome. Já estamos nas dores do parto. Doenças, Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Atenção, já estamos nas dores. E terremotos, atenção, Apocalipse capítulo 6, verso 12 e 17. Já estamos. As trombetas do Apocalipse anunciam queimadas de floresta. Atenção, já estamos. Capítulo 8, verso 7. Morte dos peixes. Apocalipse capítulo 8, verso 8 e 9. Fim da água potável. Atenção! Os dois casos, itens, já estão acontecendo, não é em alta escala, mas estão acontecendo. Água potável. Apocalipse capítulo 8, verso 10 e 11. Poluição da atmosfera. Atenção! Apocalipse capítulo 8, verso 12 e 13. Estão acontecendo. Os flagelos do Apocalipse falam de doenças. Apocalipse capítulo 6, verso 2. Aquecimento global. Aquecimento solar. Apocalipse capítulo 16, verso 8 e 9. Desculpem, fiéis à palavra, servos do Senhor, esse servo ter falado com tanta ênfase, porque tudo que eu acabei de citar, ora, está acontecendo. Preciso mais de sinais do fim do mundo? Todos esses fatores revelam que realmente o fim do mundo não está longe. Há algum tempo, muitos não acreditavam no fim do mundo, mas hoje até os cientistas usam esse argumento para explicar a sequência de desastres naturais. O fim do mundo tem data ou hora marcadas. Vamos buscar algumas perguntas. Quando e como e onde será o fim do mundo? Quando será? Mateus capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, fiéis à palavra, várias pessoas já comentaram, as catástrofes naturais estão aí. Várias previsões foram feitas. Quando Jesus pregava sobre a vinda do reino de Deus, lá, há 2000 anos atrás, deixou bem claro para os discípulos que ninguém, nem ele mesmo sabia a hora do retorno. Essa declaração se repete em Marcos capítulo 13, verso 32. Para confirmar as palavras de Jesus, a volta de Jesus será tão rápida que eu já preguei lá em cima. Quanto ao piscar dos olhos, lembre-se, fiéis, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, ou o relâmpago, Lucas capítulo 17, verso 24, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus capítulo 24, verso 22. Se o próprio Jesus, que voltará e cumprirá todas as coisas, disse que não sabia o dia e a hora, nenhum ser humano é capaz de prever um fato desse. Somente Deus, que é maior que tudo, eterno e infinito, pode dizer quando será o fim da sua criação. Ele é o dono do mundo. O Senhor Deus começou tudo e Ele mesmo irá terminar.
Deus sabe o dia, o fim e a hora. Como será? Lucas capítulo 21, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, com consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E, embora existam detalhes bíblicos sobre como será o fim do mundo, o mais importante é se você está preparado para isso. Como está a sua vida? A volta de Jesus é uma ótima notícia para quem serve a Deus e uma péssima notícia para quem não vive com Ele. Sobre os sinais eu já citei lá em cima. Tá vivo em nossa frente. Não há dúvida alguma. Eu não tenho dúvida. Eu não sei o dia e a hora, mas que eu sei que nós estamos à iminência do fim do mundo, sim. Se você é um salvo em Jesus, não precisa temer a nada. Eu não temo a nada. O fim do mundo, porque Deus guardará os seus, alimentará a sua igreja. Lucas, capítulo 17, verso 34 e 36. Falei lá em cima também. Se não estivermos aqui quando isso acontecer, sabemos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Falei lá em cima também. 1 Tessalonicenses, capítulo 14, verso 16. Mas se você não está na presença de Deus, deve mesmo temer, porque vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, verso 6. Quem vive para Jesus está preparado para o fim do mundo. Fiéis à palavra, servos do Senhor e filhos. Quem está com Deus, quem está com Jesus, não tem medo de morrer. Não tem medo. Lembre-se que eu citei lá em cima. O medo é falta de fé. A depressão é falta de fé. Falta de oração. Certo? Onde será? Atos capítulo 1, versos 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que esse tempo que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Viram? Os discípulos viram Jesus subir ao céu, ficaram maravilhados com a palavra, com a beleza dessa cena. Então o anjo interrompeu o momento para dizer que não precisavam ficar olhando ao céu, porque esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Atos capítulo 1, verso 11. Se Jesus virá do mesmo modo que subiu, então podemos entender que aparecerá entre as nuvens, como está escrito: os seus discípulos estarão lá, e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Falei lá em cima, Apocalipse capítulo 1, verso 7, no fim do mundo, Deus reunirá todas as pessoas que já viveram, e para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11. O importante não é onde será o fim, e sim que estejamos com Jesus. Prepara-se para o fim, fiéis à palavra. Servas do Senhor. Mateus capítulo 24, verso 50. Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe. Então não foi a primeira previsão do fim do mundo e nem será a última. Tem inúmeras. Em cada geração se levantam falsos profetas, anunciando o fim do mundo com toda hora, até data marcada. O evento mais importante do fim do mundo não será a destruição da terra, e sim a volta de Jesus. Esse é o grande evento. Segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra. Atenção, esperamos novos céus e nova terra. Essa terra aqui se extinguirá, nos quais habitará a justiça. Segundo Pedro capítulo 3, verso 13. A ênfase do evangelho não é no horário, o dia em que acontecerá o cumprimento das profecias, e sim em sua mensagem. Por isso Jesus comparou com um patrão que fez uma viagem e chegou de surpresa, pegando o encarregado, maltratando seus
servos. Mateus capítulo 24, verso 45 e 21. O Senhor Jesus é o dono de tudo. E quando Ele voltar, quer nos encontrar servindo a Ele e amando o nosso próximo. Jesus está voltando, fiéis à palavra. Quem disse que o Apocalipse é um livro que anuncia coisas ruins? Com certeza, quem divulga o Apocalipse é um livro de más notícias, são pessoas que não conhecem a boa nova do Evangelho. Apocalipse faz parte desta boa notícia para aqueles que são salvos, mas para quem não será salvo, realmente é uma má notícia. O Evangelho é uma boa notícia que todos podem ser salvos e felizes em Jesus Cristo. Amém, fiéis à palavra, servos do Senhor e filhos. Gostaram da pregação, das palavras que Deus transmitiu a vocês? Amém? Finalizando essa pregação, vamos orar a Jesus. O Cordeiro foi imolado na cruz, derramando seu sangue para remirmos o pecado. Peço nesse momento que lave nosso corpo, nossa alma e nosso espírito e repreenda todo o mal, expulsando o demônio. Ordeno nesse momento para as profundezas das prisões do inferno, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Minha saudação com o ósculo santo. Amém.